Muy buenos días. Muito bom dia. Un saludo al misionero Uma Miguel saudação ao Bermudez Marín, a missionário todos los Miguel hermanos Bermudes Marim, allá todos en os irmãos Valencia, lá em Venezuela, Valência, y Venezuela, también a todos los que están aquí e também presentes todos os que estão aqui y los que presentes están conectados a e os través que del estão satélite conectados Amazonas através do y satélite el Amazonas e o satélite satélite Eutelsat 8 Eutelsat en 8 los diferentes países. nos diferentes países. Hoy, Hoje, domingo 4 de domingo mayo 4 de maio deste año deste ano 2025, 2025, nos dice en el libro del Apocalipsis, nos diz no livro do Apocalipse, en el capítulo no capítulo 22, 22, verso 10 en adelante, versículo 10 em diante, y me dijo, no selles las disse-me palabras ainda: de la profecía não de este seles libro, as porque el palavras tiempo da está profecia cerca. deste livro, porque próximo está o El que es tempo. injusto, Quem é injusto, sea injusto faça todavía, injustiça ainda. y el que es inmundo, Quem está sujo, sea inmundo todavía, suje-se ainda. y el que es justo, Quem é justo, practique la faça justicia justiça todavía, ainda. y el que es E santo, quem é santo, santifíquese todavía. santifique-se ainda. He aquí yo vengo Eis que pronto, cedo venho. y mi galardón A minha conmigo, recompensa está para comigo para dar a recompensar cada uno según sea segundo a sua obra. la venida del Señor. A vinda do Senhor Es igual é igual la venida à del vinda juicio. do juízo. Pueden tomar asiento los Podem que están en pie, sentar os que estão em si pé, tienen la bondad. queiram ter a bondade. En el mensaje Na Tiempo de mensagem, estar unánimes, Tempo de Estar Unânimes, que foi pregada em sexta-feira, 3 de maio de 1974, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz o Dr. William Soto. Estamos en el tiempo más grande y más glorioso Estamos de no todos tempo los maior e mais tiempos. glorioso de todos os Como tempos. estuvieron los apóstoles Como en estiveram os aquel tiempo, apóstolos naquele tempo, habíamos pensado y tínhamos habíamos estado pensado esperando la e estivemos persecución, esperando a la perseguição, apertura, y o decíamos, aperto e ¿y dizíamos: cómo vendrá esa e apertura? como virá esse Usted aperto? quiere saber cómo Você vendrá quer y por qué saber como vendrá? virá e por que Pues virá? mire, Pois veja, quando Deus quando Deus opera numa ocasião, a próxima ocasião em que atua da mesma maneira. E o diabo, quando faz as coisas contra o plano de Deus, as faz também da mesma maneira. Na página 62 do livro Na de página citas, 62 do livro de citações, parágrafo 547 diz: tanto como temos aqui um diabo quase nem é danino, a menos que ele possa ter alguma coisa em que trabalhar. Ele tem. Vocês se recordam daqueles diabos que foram expulsos de legião? Eles querem fazer mais travessuras, assim que eles querem entrar nos porcos. Ele escreve aí em cima: o diabo não pode causar dano se não tem com quem trabalhar. E aí escreve: a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta. Ou seja, todos esses instrumentos, nesses diferentes tempos, aí colocou alguns nada mais. Assim que diabos têm que ter alguma coisa em que atuar. Alguém por meio de quem atuar. E esse é o modo que Deus faz também. Ele tem que nos ter. Ele está dependendo de nós para operar por meio de nós. E ele escreve: a cabeça necessita de um corpo para atuar. Vejam, porque como foi em cada tempo, em cada era e em cada dispensação, neste tempo final, todas as coisas que Deus fez, como nos diz aqui o Dr. William Soto, que Deus fez no passado, volta a repeti-las, atualizadas, engrandecidas neste tempo. Agora diz, se funcionou lá, se conseguiu fazer algo lá, tratará novamente de fazer da mesma maneira. E quando o povo de Deus faz uma coisa, o diabo a combate da mesma maneira. Vem? Aí demos o exemplo dessa forma em que Deus atuou em cada era e em cada dispensação por meio de um mensageiro e seu povo, o grupo de escolhidos, e também o diabo, por outro lado, também levanta seus súditos, seus instrumentos. Quando o povo de Israel, quando o povo de Deus lá, no tempo dos apóstolos, começou a proclamar salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, começou a pregar um evangelho diferente à pregação da lei, muito contrário à lei, e um nome novo assinalando que esse era o nome de Deus, assinalando que esse era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois recorde, não estamos pregando outro Deus, como também os apóstolos não estavam pregando outro Deus, eles estavam pregando o mesmo Senhor do Antigo Testamento, do qual Moisés falou, mas agora com
nome novo para esse tempo. E agora chegou o tempo em que o Senhor disse, eu tenho um nome novo, eu tenho um nome novo. E vou colocar também meu nome novo sobre aqueles meus filhos, sobre os vencedores. Vou dar uma pedrinha branca, e na pedrinha branca vou lhes dar um nome novo. Assim que quando falar um dia, assim que quando falei um dia, assim como naqueles tempos escutarão a proclamação da mensagem de redenção, não. Mas do quê? Não é uma mensagem de redenção, não é uma mensagem para salvação, não é uma mensagem para salvação. O mundo já cruzou a linha. É uma mensagem diferente. Na página 22 do livro de citações, parágrafo 181, nos diz o reverendo William Branham neste extrato: eram as águas de juízo que destruíram o incrédulo, as mesmas águas que levaram Noé em segurança. E é a mensagem evangélica que em cima escreve do reino que destruirá o incrédulo, a que levará a igreja no rapto antes que o juízo caia. Vejam, essa mesma mensagem é a mensagem do evangelho do reino, a qual destrói o incrédulo, mas essa mesma mensagem é que leva a igreja no rapto, porque essa mensagem contém bênção para os escolhidos e maldição para os incrédulos. A que levará a igreja no rapto antes que o juízo caia. E em cima escreve o evangelho do reino, a mensagem evangélica de juízo. Continua dizendo aqui o Dr. William Soto. E como vão aparecer com uma mensagem diferente quando já temos quase 2000 anos pregando Jesus de Nazaré como Cordeiro de Deus? Como vão pregar agora a colocar um leão no assunto, quando o que queremos é um cordeiro? Quando o que queremos é salvação? Como vão colocar agora um leão? Um leão não pode trazer salvação. Como vão colocar um leão? Um leão, o que traz é juízo. Então não queremos a pregação de um leão. Não queremos conhecer Deus como Rei dos Reis. Não queremos conhecê-lo como Filho de Davi. Ou queremos conhecer e continuar como Filho de Deus, amor, misericórdia. Mas é que o tempo de misericórdia já terminou. Recordem Apocalipse 10, onde nos fala que esse anjo forte diz que o tempo não seria mais. E o tempo do quê? De redenção. E agora, continua dizendo, já chegou o tempo da proclamação de uma mensagem de reclamação, uma mensagem de juízo, uma mensagem na qual cada coisa recebe de Deus o que corresponde. Os que fizeram bem recebem bênção da parte de Deus, a noiva. Mas os que estiveram atuando mal através das eras, agora que já são descobertos e são declarados falsos anticristos, são declarados realmente o que são, e isso o mundo e as denominações não gostam, como também não gostou aos da lei, quando vieram os apóstolos proclamando uma nova mensagem e proclamando que a lei já tinha terminado. Não gostaram dessa nova mensagem. Como não gostou agora a muitos, até dos que estavam na mensagem, que estão na mensagem, também não gostaram esse dobrar a esquina, essa mudança de dispensação. Agora vejam na mensagem a segunda vinda do Senhor. Na página 6 nos diz o reverendo William Branham. E é agora um dos tempos mais horríveis para o incrédulo e o pecador, que ele tenha percebido alguma vez, porque o tempo do juízo final está perto. Aí ele escreve juízo, e é o tempo mais abençoado para o crente, porque sua redenção está à mão. Há duas facções na terra essa noite, o crente e o incrédulo. Um que o Senhor vem receber, e um que o Senhor vem condenar. Em sua vinda abençoará um e amaldiçoará o outro em sua aparição. Ele escreve à direita, aparição, vinda. Recordem, a aparição foi no quarto Elias e a vinda é Jesus com os ministérios de Moisés e Elias, o qual lemos nesses dias. Agora vejam, diz
Vamos ver aqui. Vamos continuar um pouquinho mais para frente. Diz aí, corrido, e sendo que isso é uma coisa importante, penso justo antes, à noite, melhor dito, de nosso pequeno avivamento que deveríamos olhar solenemente e dentro das Escrituras e ver quão perto disso estamos. Se desejo saber que tempo fosse, olharia o meu relógio. Se desejasse saber que dia da semana estávamos vivendo, ou o mês do ano, olharia o calendário. E se desejo saber o tempo próximo dessa grande sucessão de eventos, olha a palavra de Deus. Diz o tempo quando isso está à mão, porque a Bíblia disse, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai vossa cabeça, sua redenção está perto. O tempo está perto. Foi uma coisa tão grande para João o Revelador na ilha de Patmos, quando ele viu a visão antecipada da vinda do Senhor, quando ele viu as maldições que descansavam sobre o incrédulo e as bênçãos que descansavam sobre o crente. Ele gritou, seja assim, vem Senhor Jesus. E isto estremeceu tanto seu coração depois de tudo o que tinha visto, os eventos antes de sua vinda. E ele gritou, seja assim, vem Senhor Jesus. E quando a era total da igreja esteve passando sua visão e ele vendo tudo em amplitude, a maneira em que aconteceria, então, ele gritou, vem Senhor Jesus. Deve ser uma coisa gloriosa que a vinda do Senhor está perto. E na frente aqui ele escreve, tudo descansa sobre a segunda vinda, depois de sua morte na primeira. Em sua vinda, abençoará uns e amaldiçoará outros. A vinda do Senhor é a única esperança. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto na mensagem que estamos lendo. Tempo de estar unânimes. Neste tempo, a causa será a mesma. A causa da perseguição, do aperto da noiva, é que a mensagem que a noiva estará pregando mensagem de reclamação, mensagem de Deus como leão, o mesmo Senhor como leão, com um nome novo, como o filho de Davi. Essa mensagem não gostarão. Estará contra tudo que se pregou através das eras, porque já terminou o tempo das eras. Então a perseguição e o aperto virá. Então, como foram chamados, os discípulos foram chamados, e sua doutrina foi chamada caminho de heresias. E Paulo dizia, conforme o caminho que chamam heresia, conforme esse caminho, sirva a Deus. Essa mensagem, a revelação, a reclamação do Senhor como leão, e a mensagem que ele traz será chamada da mesma maneira, um caminho de heresia, um caminho herege. Isso é uma heresia. Vem agora dizendo que já não há salvação para ninguém. Vem agora dizendo que quem estiver sujo, suje-se mais. Agora vejam, isso mesmo. É o que estão dizendo. E isso apenas estávamos dizer dentro. Imagine quando isso começar já a ter um plano internacional com o mundo de fora. Agora já estão vendo como tudo isso se vai ir crescendo, aumentando, até que chegue esse aperto, já que foi profetizada. Mas, se isso é o que diz a Bíblia, quando o tempo não é mais, pois já não há mais tempo para se limpar. O mundo não tem oportunidade para se limpar de seus pecados, porque já não há tempo. O tempo não é mais. Quem não tem oportunidade para se limpar o mundo? Mas a igreja noiva, sim. Porque a igreja noiva tem um novo propiciatório. E isso é o que o mundo não sabe. Vamos dizer que essa é a carta na manga, vamos dizer, que Deus tinha reservado, guardado em si, e que está sendo aberto, dado a conhecer aos escolhidos de Deus. Porque senão, o que o nosso irmão William dizia, nessa ocasião que regressou, onde oramos por ele, e Deus respondeu nossa oração, e houve uma ressurreição ali, e vejam, voltou, e depois, certamente, Deus já o levou na forma em que os médicos já tinham dito que
tinha terminado seus dias quando Deus já o levou a descansar. Foi algo que não foi visto nos mensageiros, por exemplo, em João Batista, nem em Jesus, que morreram tragicamente, nem também no reverendo William Branham, que foi de um acidente. Vejam, a João o decapitaram, a Jesus crucificado, o irmão Branham partiu nesse acidente pelos golpes que recebeu. E vejam, o próximo é Apocalipse 11, a forma em que morre. Ele se foi tranquilo. Agora vejam vocês como quando ele regressou, em 2017, ele disse que se ele não chegasse a voltar, teriam que passar pela tribulação. Porque Deus, nesse tempo, estava dando a conhecer tudo o que seria esse ministério messiânico na terra, no meio do povo, na igreja noiva, e com sua vinda, estava ali mostrando, representando, tipificando essa vinda do anjo forte, trazendo o título de propriedade a esse instrumento, a esse último profeta, o Benjamim dos profetas, para que assim profetizasse sobre muitos povos, nações e línguas, trouxesse a mensagem de juízo. Agora vejam o porquê ele teve que regressar e já depois se foi. Ele pediu mais tempo e Deus lhe deu esse tempo. Agora vejam. Continua dizendo aqui, nessa página, vamos ver aqui a página 62 do livro de citações, parágrafo 542, nos diz: agora a vinda está tão iminente, a segunda vinda de Jesus, ele está recolhendo os seus eleitos juntos. Eu creio isso. Eles virão do leste e do oeste, onde estiver o corpo morto, as águias se ajuntarão. E aí escreve à esquerda, os anjos, Moisés e Elias. O que é isso? Ele tem sua igualdade verdadeira, mostrando-se a si mesmo entre eles, fora de toda denominação, trazendo os seus eleitos juntos, de todo tipo de igrejas, de todos os lugares, e trazendo fora seus filhos, caindo diretamente em linha com sua palavra. Ele desenha uma pedra angular à esquerda. O quê? Agora, a vinda do Senhor Jesus é tão iminente, a vinda do juízo. Ele está chamando os seus eleitos juntos em igualdade com si mesmo, com o mesmo tipo de ministério que ele teve. Ele está chamando os pentecostais eleitos fora para fazer que a pedra de cabeceira venha dentro disso. Um ministério da mesma maneira, da mesma mera classe, caindo diretamente dentro dele. Desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, chamando seus filhos de todas as denominações e todas as vocações. O que ele fez? Ele colocou com eles um mestre verdadeiro, um profeta verdadeiro que fica com sua palavra, a Bíblia. E escreve à direita, mestre é igual profeta, a voz. Minhas ovelhas ouvem minha voz, disse Jesus. Se essa era sua voz, então é sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida de ovelha. Elas não seguirão. Elas não a seguirão. Irmão, do leste, do oeste, fora de toda denominação e fora de toda organização, eles vêm do leste e oeste se juntando. E desenha uma pedra angular e as eras à esquerda, e as divide todinhas aí, e também escreve embaixo, leste, Palestina, primeira dispensação, a lei, oeste, USA, Estados Unidos, segunda dispensação, a graça. E em cima escreve, a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto, na mensagem Tempo de Estar Unânimes.
Então, essa é uma mensagem que não gosta. Imagine, tanta gente perdida e dizer que já não há oportunidade. Então, as religiões, os governos, todos os sistemas dirão. Isso é uma heresia. Tirar a esperança de uma humanidade que quase já está morta. Eles dizem, morta quase, mas está morta por completo. Estão mortos e não sabem. E tirar a última esperança que tinham, o Cordeiro de Deus. Mas não é que estamos tirando, é que o Senhor já saiu. Já não é Cordeiro, já não há esperança para eles. O que já é juízo, destruição, grande tribulação. Agora vejam, ele aí nesse ano pregando dessa forma, e depois vem mais adiante que começaram os batismos, mesmo que antes diziam algumas mensagens que ele estava no trono de intercessão, mas isso não tinha sido aberto por completo até 2000. Daí em diante, ele já começa a falar mais claramente da posição da noiva nesse tempo, onde até 2018 estava se realizando batismos em água, Santa Ceia, lava-pés e todos esses memoriais. Agora aqui vejam, está mostrando o Espírito Santo aí como seria, mais adiante, como seria quando ele saísse do trono de intercessão, mesmo que aconteceu com o irmão Branham no livro dos selos, que ele dizia, isso está no futuro. Agora continua dizendo aqui, então, o que a noiva pregará para o mundo é entrar para a grande tribulação. Rejeitou a mensagem de salvação, rejeitaste a Cristo como Cordeiro, e agora está como leão. E agora não há quem esteja em pé diante dele. Agora, quem poderá resistir sua vinda? Agora, quem a poderá resistir? Primeiro zombaram muito do Cordeiro. Você sabe que um cordeiro bate nele e faz quantas coisas querem e ele está quietinho. Mas que tem em consideração agora que agora é um leão, que tem em consideração agora é o tempo em que os Ananias e Safira estarão recebendo sua parte. Quem mentia, não minta mais. Agora vejam na página 183 do livro, ou parágrafo 183 da página 22 do livro de citações. Página 22, parágrafo 183 diz: o Filho do Homem está sendo revelado agora desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados, a sua igreja em sua misericórdia, e ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. E escreve em cima, nesse parágrafo, veio da sua glória. Veio da sua glória, Filho do homem, graça e juízo. Aí à direita, em sendo revelado, começando esse parágrafo, escreve com Elias. Riram e o escarneceram. A próxima vez, e escreve na terceira dispensação, e uma pedra angular em cima, e aí uma pedra angular. Na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça, e escreve, segunda dispensação, seu dia de graça o melhor. E escreve aí, Elias e Moisés. E em cima, aí desse parágrafo, nessa página 23, em cima, escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. Continua dizendo, agora é o tempo em que é um trono de juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. E se o juízo começa pela casa de Deus, onde vão aparecer os ímpios e os pecadores? Se a coisa vai ser dura até para a noiva, que cada um tem que estar direitinho, e se não está direito, pois o apóstolo Paulo disse numa ocasião, entregue-se a Satanás. No parágrafo 528 deste livro de citações,
Nos diz o reverendo William Branham, da página 61. Eu muitas vezes quis entrar em uma igreja, eu desejei vê-lo. Eu suponho, onde eu pudesse entrar pela porta de trás, porta da frente, onde quer que fosse, olhar através de uma audiência e ver uma igreja perfeita, toda em ordem. O pecado não poderia ficar ali. Não, o Espírito chamaria fora. Vem? Ele não podia ficar mais. Como Ananias e Safira. Vocês não poderiam fazê-lo. Não haveria pecado nesse grupo. E em cima escreve Ananias e Safira. Porque seriam tirados. Seriam tirados. Agora, vejam algo que ele nos disse na mensagem Almas em Prisão. Na página 42. Ele diz, destes dias, se já não fez, você cruzará essa linha. Então jamais terá o desejo de fazer o correto. Ouviram o que eu disse? Como também não tinha o desejo de Safira fazer o correto. Porque foi-lhe dada a oportunidade. Foi perguntado, foi dada a oportunidade. Mas ela já não tinha o direito de fazer o correto. É um assunto, irmão e irmã, percebem o que foi dito? Você cruzará essa linha, então jamais vai querer fazer o correto. Ela não quis fazer o correto. Tinha a oportunidade ali para fazê-lo. Você continuará ouvindo o Evangelho, seguro, mas nunca o aceitará. É que não pode aceitar. O Evangelho, então, será pregado àqueles que estão perdidos eternamente. E escreve à direita, os perdidos, os quais nunca jamais podem ser salvos. É que você já está nesse lugar e não sabe. Pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos, ainda estando vivos. Ananias e Safira, eles... Vejam, era algo que era deles. Mas o que tinham que dizer era: vou vender em tanto, vou ficar com isso, e toma isso para a obra. E eles com isso queriam continuar vivendo em prazeres, continuando o estilo de vida que tinham. Agora vejam vocês, eles já estavam mortos, mesmo que ali estavam vivos. Porque vejam vocês que quando entrou, Ananias foi o primeiro, saiu morto. Ou seja, morreu. E saiu pela porta, entrou vivo e saiu morto. Safira entrou viva e saiu morta. E muitos, neste tempo final, entraram vivos. Mas aqui já estão representados nestes que diz aqui, o irmão Branham, onde diz é que você já está nesse lugar e não sabe. Pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos, ainda estão vivos. Agora vejam, escutem bem. Todos aqueles que rejeitaram a mensagem da hora, primeiro lhes foi pregado o Evangelho, antes de que partissem sem misericórdia. Escreve Apocalipse 10, 1 ao 7. Ou seja, antes de ir. Eles escutaram, eles estiveram em cultos como este e ainda estão escutando, mas já estão mortos. Diz, vivos estando mortos. Vamos voltar essa partezinha aí, onde diz, o irmão Branham, pensam que estão vivendo em prazeres, mas estão mortos ainda estando vivos. Consequentemente, o que aconteceu ali a Ananias e Safira, neste tempo, em uma forma atualizada, a última praga foi morte espiritual. E vejam vocês ali, saíram mortos. Aqui, vejam, estavam e saíram, mas saíram mortos, estando vivos. Estando vivos, estão mortos. E isso é algo triste. Que a pessoa já diante de Deus está morta.
já pode gritar, espernear, falar o que tiver que falar e não vai falar nada bom, porque aí está o diabo sendo manifestado nessas pessoas, assim que não vai falar nada de bom. Agora vejam neste outro lugar, na 533, essa mesma página, 61, diz: isto foi o desejo do meu coração, de ver uma igreja que está tão cheia de Deus até que o pecado não pode morar nela, em qualquer parte. O Espírito de Deus chamando fora onde quer que está. Eu quero ver isso. E uma coisa que eu desejo, a grande visão do Senhor que eu sempre desejei ter do Senhor. Ele me deu na outra manhã, próximo das 10 da manhã. E escreve a visão da carpa, uma estrela de Davi, 10 a.m. E isso satisfez meu desejo. Por anos e anos, desde que eu fui o ministro, eu desejei ver isso. E finalmente veio acontecer, pela qual estou agradecido a Deus. Eu não disse nada sobre isso, só tenho escrito. E sei que isso é exatamente o que eu estive pedindo todo o tempo. E escreve em cima da página do parágrafo 533, Ananias e Safira é igual na carpa. Vejam como se repete novamente. Tudo o que ocorreu na primeira vinda do Senhor. E também na página 500 ou no parágrafo 546 da página 62. Se uma igreja verdadeira fosse ordenada de Deus, cheia verdadeiramente com o Espírito Santo, se o pecado aparecesse na igreja, seria outro como Ananias e Safira. E desenha uma pedra angular à direita e as eras. Em cima escreve Ananias e Safira. E também na página... Vamos ver aqui o parágrafo. É o 539. Isso é da página 171. Diz: vocês sabem, a hora em breve aparecerá, quando precisamente entre nós o Espírito Santo falará claro como com Ananias e Safira. Essa hora está chegando. Somente recordem isso, Deus vai morar entre seu povo. E escreve aí, em seu templo, aí, corrida ao final, junto aí, ao final dessa oração. E desenha à direita aí uma pedra angular. E em cima escreve, através de São Pedro, falou a Ananias e Safira. E falará por seu anjo. Tem um A, deve ser de anjo, ou seja, porque lá foi o Espírito Santo, através de São Pedro, falou a Ananias e Safira. E aqui falará e falará por seu ou seja, pelo seu anjo. Ou seja, aqui, neste tempo final, está falando tanto aos incrédulos, às fátuas e também à noiva. Porque a terceira etapa, diz na página 119 do parágrafo 1057, que a terceira etapa é para os perdidos, para as fátuas e também é para a noiva. Ou seja, que a terceira etapa cobre todos os grupos. E também vejam na 11A, parágrafo 106, também aí nos diz: deixe que a igreja pentecostal tem direito e se corrija com Deus, e eu provarei a vocês que o Espírito Santo virá diretamente. Porque a igreja estará tão cheia do poder do Espírito Santo que não haverá um membro cometendo um pecado. O Espírito Santo chamará fora, como aconteceu com Ananias e Safira. O chamará o quê? Fora. Consequentemente, o Espírito Santo, neste tempo final, vejam como fez a separação, a segregação e tira para fora todos os Ananias e Safira, os incrédulos à palavra, ao que Deus está realizando. São incrédulos à segunda vinda do Senhor e são tirados. Mas vejam que quando são tirados, isso está representado em Ananias e Safira, lá que saíram mortos. Consequentemente, aqui saem mortos espiritualmente. Isso é correto, mas você não pode fazê-lo quando ainda não tomou seu treinamento pré-escolar. E em cima ele escreve aí, Ananias e Safira.
Agora continua dizendo aqui, este é um tempo, na mensagem que estou lendo, tempo de estar unânimes. Este é um tempo de corrigir, acertar todas as contas que temos pendentes. Este é um tempo de arrumar nossas vidas diante do Senhor. Este é um tempo em que a esposa do leão tem que estar como realmente uma rainha. Tem que andar como deve andar, conforme a vontade do seu rei. Seu esposo, eis o esposo, saia a recebê-lo. Cada qual tem que estar em sua posição correta nesta hora final. A vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Foi para mim um privilégio grande e uma bênção grande poder conversar com vocês estes momentinhos agora na manhã. E já nos veremos na atividade das 10 da manhã, onde estaremos vendo ali este estudo sobre este tema que estaremos escutando e vendo que está gravado já, o de Pastores Vencendo o Inimigo com o Espírito do Deus de Israel. Pregada pelo Dr. William Soto em 8 de março de 2007. Agora vimos nesta pequena conversa, a vinda do Senhor é igual à vinda do juízo. Continue passando um dia feliz e com apetite também, espiritual e físico também. Que Deus abençoe e guarde a todos.